Oi, eu sou a Juliana e agora o meu grupo, que é composto por mim, pela Arielle, pela Beatriz Rubim, pelo Gustavo, pelo Klaus, pela Lorena Martins, pela Lorena Lira, pela Rebeca e pelo Vinícius, vamos falar sobre a Escola de Frankfurt. Que influência têm os meios de comunicação em massa, por exemplo, a televisão e as redes sociais sobre uma sociedade? Como as pessoas são levadas a acompanharem o noticiário como se estivessem assistindo a uma telenovela? Os membros da Escola de Frankfurt são os primeiros a perceberem o rompimento de fronteiras entre informação, entretenimento, consumo e política ocasionado pela mídia, como também seus efeitos negativos na formação crítica de uma sociedade. Fundada em 1924, a Instituição de Pesquisas Sociais, ou Escola de Frankfurt, com sede na Universidade de Frankfurt, situada na Alemanha, fundamentou-se principalmente em releituras do marxismo para realizar suas análises sociais e filosóficas. Tinha como objetivo criar um novo critério de atuação social, o qual perpassa as concepções de sociedade e cultura moderna. Assim, cientistas sociais, insatisfeitos com o discurso voltado apenas para o viés político, voltam-se para as origens do marxismo e não encontram solução para a emergência do capitalismo. Eles eram críticos também do socialismo soviético e da dicotomia entre capitalismo e socialismo, que demonstrava o que de nocivo tinha naquela sociedade. Desse modo, considerando o homem como fruto do meio em que vive, tais pensadores tiveram seus estudos focados na psicanálise freudiana, no existencialismo, no antipositivismo e na filosofia das gerações alemãs anteriores. Diante disso, entende-se que a Escola de Frankfurt, além de utilizar a interação de diversas áreas do conhecimento, recebeu influência sociológica e filosófica para aplicação social em dois de seus principais temas expostos, a teoria crítica e a indústria cultural. A teoria crítica busca tecer críticas e gerar uma sociedade radical e livre, se contrapondo à teoria tradicional, e por outro lado, a indústria cultural diz respeito à padronização de produtos da cultura. Então, Jürgen Habermas é um sociólogo alemão, nascido em 1929, e ele é considerado um dos principais estudiosos pertencentes à segunda geração da Escola de Frankfurt. Ele critica a primeira geração da escola, onde ele alega que Adorno e o Max Horkheimer, que são filósofos da primeira geração, confundiram a razão, sendo apenas instrumental, ou seja, uma forma de se adquirir conhecimento para obter poder. Segundo Habermas, há alguns pontos falhos na avaliação feita por Adorno e Marx, cuja identificação permitiria estabelecer uma retomada do projeto emancipatório, porém em novas bases, rompendo com a teoria marxista em alguns de seus pontos fundamentais, como a centralidade do trabalho e a identificação do proletariado como agente da transformação social. Sendo assim, ele vai elaborar, sob uma nova perspectiva, um outro conceito de razão, que é uma razão dialógica, sendo essa aquela que brota do diálogo e da argumentação entre os agentes interessados. Então, consiste desse modo, portanto, da razão que surge da chamada ação comunicativa. E essa teoria da ação comunicativa é uma teoria crítica e reflexiva, onde a teoria e prática se unem para desenvolver uma relação de liberdade entre os sujeitos, fornecendo subsídios para que os mesmos possam construir um conhecimento capaz de esclarecimento e emancipação no âmbito da educação formal. Assim sendo, quando ele fala de uma razão comunicativa, ele está falando a respeito de formas de entendimento que os indivíduos que compõem a sociedade vão colocar em prática. Então, sua visão é que a razão comunicativa é justamente uma consciência que devemos ter e que nós, como seres sociais, possuímos uma capacidade comunicativa, assim como o intelecto, e de que esses elementos eles podem e devem ser utilizados para uma melhoria da condição de vida de todos, envolvendo os conceitos de bem-estar e bem comum. A Escola de Frankfurt surge num momento muito conturbado do século XX. Havia acontecido a Revolução Russa e a ascensão da União Soviética. Por conta disso, existia um intenso debate acerca da aplicação de ideias socialistas ou do socialismo puro em alguns países europeus após a Primeira Guerra Mundial. Algumas pessoas eram a favor da aplicação do marxismo puro no âmbito social, contra alguns outros apoiavam a realização de reformas de base, mas preservando o capitalismo. Outros ainda eram contrários a qualquer forma de socialismo ou ideias de inspiração marxista no cenário europeu. Entre os pensadores, a ideia que mais obtinha destaque era de que o marxismo já não poderia mais ser aplicado no século XX,
visto que as relações entre burgueses e trabalhadores no mundo industrializado já havia se modificado muito. Foi nesse contexto que Felix Well, intelectual argentino judeu crescido na Alemanha, organizou a primeira Semana de Trabalho Marxista, um evento que reuniu pensadores marxistas em Frankfurt no ano de 1922. Uma das propostas dessa semana foi colocada em prática no ano seguinte, que foi a criação de um Instituto de Pesquisa Social, patrocinado pelo pai de Félix e subsidiado pelo governo alemão. Algum tempo depois, esse instituto ainda foi vinculado à Universidade de Frankfurt, o que explica o título dado aos pensadores desse instituto algumas décadas depois. Em 1930, depois da crise de 29 e a ascensão do nazismo, foi estabelecido um escritório deste mesmo instituto em Genebra, na Suíça, que posteriormente viria a se tornar a sede da instituição durante a perseguição e o fechamento da escola pelos nazistas em 1933. Os pensadores da escola de Frankfurt teciam críticas ao iluminismo e ao positivismo. Ambas as correntes pregam o desenvolvimento da sociedade e dos cidadãos a partir do avanço do conhecimento científico, mesmo que de maneiras bem diferentes. Os positivistas acreditam que o conhecimento científico e empírico era a única maneira de obter conhecimento realmente válido, e por isso apoiavam a criação de ciência e disseminação de novas descobertas através de um rígido método investigativo. No âmbito social, eles pregavam uma reorganização da sociedade, colocando os sábios e os cientistas no poder, como se eles fossem os mais capazes de liderar o povo. O iluminismo, também um movimento intelectual que acreditava no progresso da sociedade, valorizava a razão e o avanço científico. Ele criticava o antigo regime, ele veio até antes do positivismo, a monarquia absolutista, a realização do mercantilismo, o poder da igreja, entre outras características. Esse movimento buscava ainda tratar um pouco de mudanças políticas, sociais e econômicas da sociedade daquela época. Apesar disso, os filósofos da escola de Frankfurt acreditavam que os dois movimentos não trouxeram progresso para a sociedade na esfera social, e sim um regresso, o que é evidenciado pela calamidade das duas guerras e a ascensão de ideologias políticas como o fascismo e o nazismo nos países da Europa. Como muitos dos pensadores dessa escola eram judeus, eles vivenciaram na pele a perseguição nazista contra o seu povo. Muitos tiveram que se refugiar em outros países, como foi o caso dos Estados Unidos, e um deles, o Walter Benjamin, ainda morreu sob o domínio desses nazistas. Agora eu vou falar dos principais intelectuais que participaram da escola de Frankfurt. São eles o Jürgen Habermas, o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, o Herbert Marcuse, o Erich Fromm e o Walter Benjamin. O Theodor Adorno ele foi um pensador alemão que se dedicou a entender a problemática da moral e da social do século XX frente ao capitalismo. E por ele ser judeu e comunista, ele acabou sendo perseguido pelo nazismo e se refugiou nos Estados Unidos. O Max Horkheimer ele foi um dos diretores do Instituto de Pesquisa Social. Ele era um filósofo e sociólogo que foi responsável, junto com Adorno, por elaborar um conceito de indústria cultural no livro da Dialética do Esclarecimento. Ele também foi perseguido pelo nazismo e se refugiou nos Estados Unidos. O Herbert Marcuse ele era um dos mais polêmicos pensadores da escola de Frankfurt. Ele se dedicou a entender a relação entre a sexualidade e do capitalismo, além de estudar as problemáticas que envolviam a raça e a exclusão social. Os seus estudos eles englobavam o marxismo e a psicanálise freudiana. Ele também foi perseguido pelos nazistas por causa da sua origem judaica e pela vertente socialista. Ele acabou se refugiando nos Estados Unidos, onde se lecionou na Universidade da Califórnia até 1969. O Walter Benjamin, apesar de ele não ter um vínculo direto com o Instituto de Pesquisa Social e de morrer antes da sua reformulação como escola de Frankfurt nos anos de 1950, ele colaborou com os textos para a revista do Instituto de Pesquisa Social, que era vinculada à Universidade de Frankfurt. Ele se dedicou à crítica literária e da arte em geral. O Erich Fromm ele também foi influenciado pelo marxismo e pela psicanálise freudiana, unindo elementos psicanalíticos para estabelecer o papel do ser humano na sociedade como um fator de mudança social. Ele analisou os fatores da formação da pessoa como família e as relações sociais numa vertente crítica ao marxismo. E por fim, o Jürgen Habermas. Ele é um mais influente pensadores da segunda geração da escola de Frankfurt. Ele ainda está vivo e se dedica a entender a ética e a política em meio às extensas possibilidades do discurso na atualidade.
Para ele, as pessoas elas devem buscar o consenso democrático com base em um discurso que contemple a todos os cidadãos. Agora, falando sobre as obras, temos que a maior parte dos escritos da Escola de Frankfurt foi publicado em uma revista científica, que mais tarde foi denominada como Estudos de Filosofia e Ciência Social. Contudo, algumas obras se destacaram, como O Capitalismo como Religião, de 1921, que é uma coletânea de ensaios que foram importantes para que Benjamin chegasse à sua próxima obra. Neles, o autor analisa a possibilidade de pensar a teologia em uma crítica ao capitalismo. Teoria Crítica, Ensaios Selecionados, de 1932. Esse livro ele compõe diversos ensaios, dentre eles a teoria tradicional e teoria crítica. Nesse texto, Horkheim distingue as duas teorias em seus princípios basilares. Eros e Civilização, de 1955. No livro, Marcuse explana a subordinação dos indivíduos a um regime de trabalho e a um modelo de sexualidade e família no capitalismo contemporâneo. Dialética do Esclarecimento, de 1944, que é uma obra clássica que desenvolveu a ideia da indústria cultural e se tornou um dos livros mais conhecidos da escola. Mínima Moralia, de 1951, que foi escrita entre os anos de 1944 e 1947, um momento marcado, portanto, pelo final da Segunda Guerra Mundial, o que fica fortemente registrado nos pensamentos do filósofo. O estilo do texto é aforístico, nem sempre ordenado pelos temas que aborda, causando por isso, entre outros motivos, uma dificuldade para os seus leitores. Também tem Um Homem Unidimensional, de 1964, que o autor aprofunda a questão da dominação da sociedade atual na tecnologia, na democracia e na racionalidade. As liberdades humanas são controladas e dominadas nas relações sociais. Falando um pouco sobre a sociedade massa, o termo ele é utilizado para descrever a nova ordem social, que se caracteriza pela convivência de grandes grupos em um mesmo contexto social. Podemos dizer então que a cultura de massa, ou cultura popular, cultura pop, consenso informal, é responsável pela massificação, homogeneização, pasteurização da sociedade. Esse acontecimento ele é influenciado pela mídia de massa, pela publicidade, que é considerada como superficial, consumista, sensacionalista, fútil e alienada, voltada apenas para o entretenimento. Serve também aos interesses econômicos, interessa apenas o que vende bem e descarta-se o que não se vende, ou o que se imagina não vender. Sou Vinícius e vou falar sobre a indústria cultural. Esse foi um termo introduzido pela Escola de Frankfurt para designar a transformação dos produtos culturais diversos a padronizados. É um movimento já observado no início do século passado e é uma tendência que as obras culturais sejam homogeneizadas com o objetivo de ser mais interessantes a um público maior. Assim, a arte e os costumes perdem suas ideias e significados originais, se esvaziando e se tornam apenas mercadorias produzidas visando nos lucros, se tornando cultura de massa. Se trata apenas de um reflexo da evolução do sistema capitalista sobre a sociedade, subjugando a cultura. É o Fordismo sendo aplicado ao entretenimento e às discussões, se aproveitando do valor indeterminado da arte. Para que a cultura de massa seja mais facilmente engolida, são promovidas mudanças sutis na sociedade. Primeiro, os consumidores são manipulados pelos meios de comunicação a consumir mais e esperar menos do que consomem. Depois, a propaganda e a influência se expandem de uma forma que não tem como fugir do seu controle, e a sociedade se encontra em um estado de alienação profundo para que não se questione a ética do consumo e o sistema capitalista. Também há uma tentativa de homogeneizar a sociedade conforme os interesses das grandes corporações para que as produções tenham um lucro maior. Então você transforma toda a sociedade em um único público-alvo, para que o produto que você faça tenha efeito sobre todos. Como impactos da indústria cultural, podemos apontar a intensificação das bolhas sociais, o uso de cookies como forma de personalização da sua experiência virtual, a saturação de propagandas em todos os lugares, a popularização dos conteúdos vazios ou baratos, grandes eventos dedicados à cultura de massa e o sufocamento de produções artísticas independentes. No entanto, a teoria do agir comunicativo, ela pressupõe um modelo de agir que é orientado para o entendimento mútuo, no qual os autores eles buscam harmonizar internamente seus objetivos e ações com um acordo, que é alcançado comunicativamente. Ele pode ser existente ou ele também pode ser negociado sobre a situação e as consequências que vão ser esperadas. O conceito de verdade também se modifica em função dessa nova perspectiva, que foi citada anteriormente, onde Habermas ele propõe o entendimento da verdade não mais como uma adequação do pensamento à realidade,
mas como fruto da ação comunicativa, não como verdade subjetiva, mas como verdade intersubjetiva, que é entre sujeitos diversos, que surge do diálogo entre os indivíduos. Nesse diálogo, aplicam-se algumas regras: a não contradição, a clareza de argumentação e a falta de constrangimentos de ordem social, entre outras. Assim, razão e verdade deixam de constituir conteúdos ou valores absolutos e passam a ser definidas consensualmente, e sua validade será tanto maior quanto melhores forem as condições nas quais se deu o diálogo, o que se consegue com o aperfeiçoamento da democracia. O pensamento de Habermas incorpora e desenvolve, portanto, reflexões propostas pela filosofia da linguagem. A ênfase dada por ele à razão comunicativa pode ser entendida como uma maneira de tentar salvar a razão, que teria chegado a um beco sem saída. Se o mundo contemporâneo é regido pela razão instrumental, conforme denunciaram os filósofos que o antecederam na escola de Frankfurt, para Habermas caberia a razão comunicativa, enfim, esse papel de resistir a essa razão instrumental e reorientá-la. Bom, a partir dos estudos feitos para o trabalho, foi possível compreender a relevância da escola de Frankfurt e também relacionar com as ideias atuais, como, por exemplo, a crítica entre essa dicotomia entre socialismo e capitalismo, que se tornou um grande objeto de debate nesse ano. E, além disso, também tem a indústria cultural, né, que gera esse comportamento massivo e que é muito presente na nossa sociedade atual, principalmente depois da pandemia, com a acessão de redes sociais de vídeos que viralizam roupas, objetos e modos de ser. Então, os estudos feitos naquela época são reverberados no dia de hoje com a atualidade, com a modernidade.